Você sabe o que é reforma tributária? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Para sanar algumas dessas dúvidas, conversamos com o advogado Bernardo Moreira, que é especialista no assunto. O que é a reforma tributária? Bom, pessoal, reformar o sistema tributário brasileiro é algo relativamente complexo. Por quê? Porque ele está baseado todo dentro do texto da Constituição. Então, a gente pode pensar em uma reforma simples, que significaria alterar algumas alíquotas. Isso é reformar, alterar bases de cálculo, algum tipo de tributo. Mas quando a gente pensa em reforma, essa falada pela mídia, estudada pela academia, são alterações constitucionais. Então são alterações relevantes que vão implicar em novos impostos ou retirada de alguns, troca de imposto pelo outro de acordo com o ente competente. Então são coisas amplas. E quando ocorre uma reforma tributária? Justamente, a reforma propriamente dita é feita através de uma proposta de emenda à Constituição. O nosso sistema brasileiro tem uma Constituição rígida, então para ela ser alterada demanda quóruns qualificados. Você precisa de mais senadores, mais deputados federais para votar, não só uma vez, são 2 vezes, 2 turnos para conseguir alterar o texto constitucional. Então, a reforma ocorrerá quando tivermos um certo consenso nas casas legislativas pela alteração do texto da Constituição e alteração do nosso sistema tributário. Como é a reforma tributária aqui no Brasil? O nosso país, como todos os países do mundo, ele escolheu na sua Constituição, os representantes do povo, lá em 88, escolheu as bases de incidência clássicas. Então, nós temos impostos que incidem sobre o patrimônio, um IPVA, um carro, IPTU, uma casa. Nós temos impostos que incidem sobre transferências de bens, transferência imobiliária, o famoso ITBI. Quando alguém falece, tem o ITCD, que é o Imposto sobre Sucessões. Tem ICMS, quando a gente vai numa loja comprar produto. Então, nós escolhemos as bases clássicas. Todos os países do mundo fazem assim. A gente pega a renda das pessoas. Então, como que a gente faz uma reforma tributária? Nós vamos ter que ver se essas bases escolhidas estão corretas. É um consenso já que o nosso país tributa muito o consumo das pessoas e pouco a renda. Tributar no consumo de forma maior é tradicionalmente injusto, porque a gente não consegue diferenciar as pessoas que compram as coisas. A mesma energia elétrica que um rico usa é a mesma que um pobre. O mesmo pão que você compra numa padaria, se você é milionário ou se você é pobre, é o mesmo pão. Então, esses impostos que têm essa base de incidência na circulação de bens, na produção, eles não conseguem diferenciar bem as pessoas. Então, um pleito muito forte de reforma é trocar a luz, trocar esse foco, tirar um pouco dessa tributação do consumo e jogar para a renda, porque na renda sim você diferencia bem as pessoas de forma mais justa. E como funciona o processo da reforma? Como que ele é feito? Como é que vai acontecendo? Pois o processo da reforma, então nós temos que alterar a Constituição. Você pode ter várias vertentes, várias frentes para propor essa alteração. O presidente da República, ele é um ator importante. Várias propostas de reforma, e as que foram feitas em nosso sistema ao longo da história, foram iniciadas pelo governo federal. Então hoje seria a equipe econômica, o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, encabeçando uma proposta de emenda que tramitará no Legislativo para alterar. De outro lado, o legislador, então o deputado federal e o próprio senador também podem propor essas alterações na Constituição.
Então isso é o que dá início às PECs, propostas de emenda à Constituição. Cada ator propondo alguma alteração. Quais são os objetivos da reforma? Vamos lá, podem ter vários. A gente pode analisar, como eu já comecei, sobre um viés de justiça. Se nosso país tributa muito o consumo e pouco a renda, significa que é um sistema injusto, regressivo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O Brasil não tem a maior carga do mundo. O Brasil tem uma das mais injustas, justamente porque ela é elevada no consumo nosso. Então a gente pode analisar uma reforma sob esse viés. Então nós temos já no nosso sistema essas possibilidades. Criar um imposto sobre grandes fortunas, aumentar o IPVA de veículos caros, né? E por aí vai. Mas nós temos outros vieses também. Uma proposta, por exemplo, que está ganhando muita força é de simplificar, porque o nosso país, além de ter um sistema tributário regressivo, injusto, ele tem um sistema tributário complexo, que gera um custo tributário. Quando a gente fala custo tributário, não é só que a gente paga de imposto. O nosso país é recordista no mundo do tempo que as empresas gastam para conseguir pagar. São inúmeras obrigações acessórias, é livro que você tem que preencher, é declaração que você tem que mandar, uma declaração para a União, uma para o Estado, outra para os municípios, enfim. Isso gera um custo tributário que uma alteração no sistema, simplificando ele, seria muito bem-vinda. Quais são os benefícios e malefícios que a reforma pode trazer para o país? O nosso país precisa desenvolver, né? Então, justamente essa ideia de simplificar, racionalizar o sistema é a que está mais forte hoje nas casas legislativas. Então, as propostas que a gente tem debatido atualmente no Brasil, todas têm um viés de simplificar. A clássica nós temos impostos de consumo no município, impostos de consumo nos estados, impostos de consumo na União. Por que não unificá-los em um? Então, essa é a proposta que mais tem ganhado força, e isso é um pleito do país. O país que precisa crescer. Crescer gera emprego, gerar emprego gera dignidade para as pessoas. Então, é um ciclo virtuoso que se pleiteia. E ele começa muitas vezes no sistema tributário brasileiro. Qual a sua opinião sobre a proposta apresentada pelo governo atual? Muito bem, o governo, eu estou entendendo que é o Ministério da Economia, o Bolsonaro, como disse, ele pode encabeçar as alterações. O governo anda meio vacilante, ele ainda não bateu um martelo numa proposta que ele irá defender. Uma hora ele defendeu que tem que recriar a antiga CPMF. Em outro momento diz que vai acabar com o imposto, a contribuição que incide sobre a folha de salário das pessoas. Então ainda está um pouco vacilante a proposta do governo. O que a gente tem hoje é uma proposta encabeçada pela Câmara dos Deputados, e o seu presidente é o Rodrigo Maia, e uma proposta encabeçada pelo Senado Federal. O presidente é o Davi Alcolumbre. A proposta do Davi Alcolumbre é a PEC 110, então proposta de emenda à Constituição número 110. E a proposta do Rodrigo Maia, encabeçada por ele, é a PEC 45. Cada uma sujeita a críticas, qualidades, mas elas têm muito esse viés, simplificar. Tanto que não se preocupam em reformar totalmente o sistema. Não vai tocar em imposto de renda, nessas questões de justiça. Vai tocar na simplificação. Tornar vários impostos, contribuições em um. E esse é o grande debate. Na sua opinião, você acha necessário ter um tempo de transição para essa reforma acontecer? Sem dúvida. Essas duas propostas que tramitam, estão previstos tempos de transição. Por quê? Porque a reforma tributária toca em um outro aspecto fundamental, o
pacto federativo. O nosso país, por força constitucional, ele é dividido em vários entes federados. Não existe hierarquia entre União, estados e municípios. Aliás, a gente vive no município. Quando a gente pensa, a União está lá em Brasília. Então, essa divisão federativa descentraliza o poder, facilita a democracia, a tomada de decisões. Então, a nossa Constituição deu para todos os entes poder tributário. Eu costumo brincar, como que você tira a autonomia do seu filho? Tira a mesada dele. Então, o nosso sistema deu poder de tributar, por quê? Porque dinheiro é poder. Então, quando a gente fala em reforma tributária, nós vamos alterar a dinâmica desse poder. Se você tira um imposto que hoje é do município e joga para o Estado ou joga para a União, você está alterando essa repartição de receitas. Você altera o poder de cada ente. Por isso que é tão delicado. A ideia de fazer um regime de transição é garantir para os atuais entes, para os estados, para os municípios, que eles manterão suas receitas. Veja, a ideia de transição não é necessariamente uma preocupação com quem vai pagar, é com quem vai receber, porque o sistema tem que garantir que o município continue com dinheiro para arcar com suas obrigações, continuar com sua autonomia federativa. E qual a relação da reforma com o mercado financeiro do Brasil? É relevante. O mercado financeiro está muito ligado com a força produtiva das empresas, com o ambiente de negócios. Então, quando a gente tem um país que as empresas demoram tanto para pagar, isso a gente é recordista no mundo. Nós temos um país cujo retorno tributário é o pior do mundo, isso tem pesquisas também. Significa que a gente paga, mas não sente de volta a infraestrutura governamental, os serviços públicos. Você vai investir num país desse? Então, a ideia de simplificar, racionalizar, é tornar o sistema mais dinâmico. Você tornando um país mais promissor, o mercado financeiro, que está de olho nisso, vai investir, vai aumentar o grau de investimento, o pessoal vai se interessar mais pelo nosso país, o PIB vai crescer. Então, de novo, é esse ciclo virtuoso que tanto se pleiteia. Agora a última pergunta é: quem a reforma impacta mais, os empreendedores ou os consumidores? E de quais formas ela impacta cada um? Bom, o sistema tributário impacta tanto a nossa vida que eu posso dizer, impacta igualmente todos, sob qualquer viés que você olhe. Nós temos, isso diz alguns pensadores, duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer, a outra que a gente vai pagar imposto. Então, a gente não consegue fugir. Alterar o sistema vai mexer na vida de todo mundo. Então, seja pessoa física, pessoa jurídica. É lógico que nós temos classes em nosso país muito hipossuficientes, que precisam muito mais do Estado. E nós temos um compromisso constitucional de erradicar a miséria, de diminuir a desigualdade. Isso é um objetivo da nossa Constituição. Quem vive nesse país esse é o nosso objetivo, é o farol que nos ilumina. Então, é lógico, se você quer mexer no sistema, você tem que almejar isso, diminuir desigualdades no nosso país, que é tão desigual. Então, eu posso dizer que vai afetar todo mundo. O sistema tributário está tão forte nas nossas vidas que ele vai afetar igualmente todo mundo. Tá?